Este é o Superviventes, em edição especial, Fevereiro Laranja. Episódio 3. Testando. Ainda hoje, a população brasileira associa a palavra câncer à morte. Verdade que câncer é a segunda causa de morte das Américas. Mas, por outro lado, milhares de pessoas são curadas de câncer todos os anos. Quem não conhece alguém que teve câncer e se tratou e está vivendo bem? É só perguntar. Você vai ver que tem um ou mais supervivente bem pertinho de você. Eles não saem por aí dizendo, eu tive câncer, estou curado, estou muito bem, obrigado. Mas deveriam, porque é conhecendo essas histórias que podemos nos prevenir, ou ao menos ficar alerta para buscar um médico rapidamente. Esta é a segunda temporada do Superviventes. Nessa temporada, trazemos histórias de pessoas que se trataram de câncer. Elas contam suas histórias e os especialistas explicam as causas, contam os sinais e os sintomas que alertam para o diagnóstico. Nem sempre é possível prevenir, mas o diagnóstico precoce é muito importante. Vamos lá? Cultura não ocupa espaço. Um pequeno mamífero roedor de orelhas curtas, caudas pequenas, dentes afiados e pelagem branca, preta ou amarelada, criado como animal doméstico ou usado em experimentos científicos. Porquinho da Índia, preá da Índia. É assim que os dicionários definem o significado de cobaia. Só num segundo parágrafo fala-se em qualquer animal ou pessoa que se usa em experimentos científicos. O fato é que essa palavra, cobaia, carregada de estigma, que usamos quando pensamos em pesquisas com humanos, não é mais corriqueira no mundo das pesquisas clínicas. Prefere-se agora o termo participante. Mas não foi só o vocabulário que mudou nesses anos todos de avanço da medicina. Ao contrário do que já ocorreu na história da humanidade, quando prisioneiros de guerra foram forçados a fazer parte de experimentos científicos abomináveis, pesquisar os efeitos de novas drogas e procedimentos em pessoas é agora um processo cercado de ética, transparência e que muitas vezes devolve a esperança de vida para muita gente. Mesmo assim, ainda existem muitas dúvidas sobre as pesquisas clínicas. Qual é o benefício da pesquisa clínica? Qual é o critério para participar de uma pesquisa? E como é que é a metodologia de um estudo? Nesse episódio, você vai saber o que realmente são as pesquisas clínicas. Olá, como vocês estão? Eu sou Carmen Vergueiro e este é o Superviventes, o podcast que fala da vida após o câncer. Este é o segundo episódio da segunda temporada e já deu para perceber que o assunto é pesquisa clínica. Vamos entender por que ela é necessária, como funciona e por que hoje temos tantos pacientes participando delas, mesmo com os riscos envolvidos. Este é o Superviventes, um podcast da AMIO, a Associação da Medula Óssea. Podcast que conta histórias de pessoas que foram diagnosticadas com câncer. Nós estamos aqui para mostrar que isso não é um ponto final, é uma pausa, um ponto e vírgula. Afinal, a medicina evoluiu muito, tanto na prevenção como no diagnóstico precoce. E todos os anos aparecem muitos tratamentos novos para o câncer. Assim, muitas doenças se tornaram curáveis. Hoje, mais do que nunca, a vida segue após o câncer. Para você ter uma ideia, temos mais de 32 milhões de pessoas que sobreviveram ao câncer e estão por aí, vivendo. Esse podcast é dedicado a eles, os superviventes, pessoas que uma vez tiveram um diagnóstico de câncer. Meu nome é Wagner Fernandes, sou gestor da AMIO. Nossos agradecimentos à farmacêutica Angen, que patrocinou essa iniciativa. Agora, vocês ficam com a nossa narradora, a doutora Carmen Vergueiro, que é médica hematologista e coordena a AMIO. Agora é com você, doutora. A pesquisa clínica é um termo que a gente usa quando a gente vai fazer uma pesquisa, uma investigação, um estudo com seres humanos. Todos os medicamentos, todos os produtos para a saúde, tudo que a gente usa do ponto de vista médico, precisa ser testado antes de ser utilizado pelas pessoas, né? Colocado nas farmácias, nos hospitais, etc.
Então, para fazer isso, a gente tem uma metodologia, uma forma de fazer estudos que vão mostrar que essas novas drogas, novos produtos, são, em primeiro lugar, eficazes, né, para tratar aquilo que ele se propõe, e são seguros, ou seja, o benefício que a gente tem do uso deles é melhor do que os riscos que ele traz, sabendo que todos os medicamentos têm efeitos colaterais, né? Esse que a gente ouviu agora é o Dr. Eduardo Motti. Ele é um pesquisador, trabalha com pesquisa clínica há 40 anos e é sócio de uma empresa que faz estudos para a indústria farmacêutica. E também já trabalhou como médico no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. É ele quem vai explicar para a gente tudo sobre pesquisa clínica. Mas antes, vamos ouvir um depoimento muito importante. Lembra do episódio 5 da primeira temporada? Quem acompanha os Superviventes vai se recordar que esse foi o podcast que dedicamos à criança que teve câncer. Nele, a doutora Adriana Seber contava sobre uma mãe que chegou desesperada no consultório dela. Essa mãe é a terapeuta ocupacional Adriana Leibel, mãe da Fabiana Leibel, que também deu o depoimento dela no episódio 5. Essa história já tem 27 anos. Naquela época, a Fabi tinha leucemia, não tinha respondido ao tratamento e também não tinha um doador compatível na família nem no registro. E pesquisa no Brasil não era tão comum como é hoje. Mas nos Estados Unidos já estavam fazendo, em fase de pesquisa clínica, um protocolo que incluía o transplante de células-tronco do cordão umbilical. Vamos ouvir. Nos foi recomendada a doutora Adriana Seber. E aí que nós a procuramos, e é que ela disse, se fosse minha filha, eu faria com a melhor do mundo, que é a doutora Joanne Kurtzberg, na Duke University, na Carolina do Norte. E aí que nós falamos, e aí você entra em contato com ela, como a gente faz? E ela pegou o telefone e ligou, e ela nos aceitou. Então, quando nós fomos, nós já sabíamos que tinha um cordão no Banco Internacional, que é em Nova York, e ela foi uma precursora, a doutora Joanne Kurtzberg, dessa técnica. Então, e aí a gente foi nadando a favor da corrente, assim, a gente foi com aquilo que podia, né? Nós ganhamos na justiça, no seguro-saúde e fomos. A Fábio e a mãe, Adriana, ficaram nos Estados Unidos por 1 ano, em tratamento. Hoje, a Fábio é adulta, saudável, trabalha com direitos humanos, mora na Suíça e tem um filho de 2 anos. Mas conta pra gente, Adriana, como foi para você essa coisa de levar sua filha para um estudo clínico? Como é que é fazer parte de um experimento? Então, na verdade, na época, falar de transplante de cordão de medula era algo inusitado mesmo aqui, né? Assim, a questão da pesquisa, ela foi tão irrelevante para a gente porque era a única saída. Era a única saída que a Fabi tinha. Então, ser pesquisa ou não ser pesquisa, para a gente isso não entrou numa consciência de que ela faz parte de uma pesquisa. Não, era o tratamento que tinha para ela. As pesquisas hoje são regulamentadas por lei. No Brasil, o órgão responsável é o Ministério da Saúde. O paciente precisa estar ciente de todos os riscos e não só isso. Precisa assinar um termo de consentimento de que ele sabe da possibilidade do aparecimento desses riscos. A gente tem um termo de consentimento, a gente assina um termo de consentimento. E esse termo de consentimento, ele é assustador. Ele é assustador porque é como ler a bula de um remédio e ver os efeitos adversos. E aí você fica, será que eu tomo esse remédio ou não tomo? Porque os efeitos adversos podem me matar tanto quanto a doença que ele está combatendo. Então, a gente tinha consciência. Mas é como eu falei para você, a resposta que eu daria para minha filha, em qualquer situação, foi que nós tentamos tudo o que nós conseguimos, assim, tudo que estava às nossas mãos. Esse sentimento, geralmente, é o que impele as pessoas a participar de um estudo, tentar o que for possível. Foi assim também com a médica mineira Betina Nogueira da Silva. 6 meses antes de terminar sua residência médica em dermatologia no Hospital das Clínicas de São Paulo, ela descobriu que tinha leucemia. Fez um transplante, mas teve uma complicação muito comum, a doença do enxerto contra hospedeiro, quando a medula implantada começa a atacar o corpo da pessoa.
Esta reação é chamada de DASH ou GVHD, cujos sintomas a Bettina começou a apresentar. Então, os sintomas que eu tenho do GVHD são sintomas bem comuns para todos os outros pacientes também. A gente tem uma secura no corpo em geral. Por exemplo, a minha pele fica extremamente seca, daí ela coça, ela dá bolinha, ela fica vermelha, ela fica pinicando. Então, tudo isso eu tenho na pele. Além do mais, que em alguns momentos ela fica bem vermelha, assim, então ela fica com rache ou algumas pápulas vermelhas também. Mas o principal e que realmente é o que me incomodava, de fato, que me incomoda até hoje, são os olhos e a boca. Eu tenho GVHD nessas duas mucosas, dos olhos, né, e também na boca. Então, com relação aos olhos, fica muito seco o meu olho. Foi o desespero de ficar até sem saliva e não conseguir comer que fez a Bettina entrar num estudo clínico. Daí eu entrei no primeiro estudo clínico. Porque, digamos que o primeiro remédio que a gente toma para essa doença do enxerto é o corticoide. E aí, quando o médico entrou com o corticoide, foi excelente. Na mesma hora, melhorou os sintomas. Porém, o corticoide é uma medicação que ele é muito boa, mas ele também tem efeitos colaterais. Então, eu fiquei muito inchada, muito edemaciada. Sem contar que ele predispõe a diabetes, ele predispõe a colesterol. Aqui, nesse ponto, a gente volta agora a conversar com o Dr. Eduardo Motti. Ele vai explicar como é uma pesquisa e depois a Bettina vai contar o que aconteceu com ela. Quando você tem um novo medicamento, a primeira coisa que se faz é testar numa pessoa sadia. Então, é o que a gente chama de estudos de fase 1. Essas drogas são testadas primeiro numa pessoa sadia para ver os efeitos que ele causa, tanto do ponto de vista benéfico como do ponto de vista de efeitos colaterais, né? Esses estudos de fase 1, em geral, você coloca pessoas sadias num ambiente controlado, num hospital, como se fosse uma UTI. Essas pessoas tomam essas primeiras doses e ficam em observação durante alguns dias. Mas isso não faz mal para a pessoa que é sadia? Então, depende do medicamento, né? Por exemplo, se a gente está fazendo um tratamento para um medicamento para hipertensão arterial, em geral, se dá doses muito pequenas e isso não causa nada numa pessoa normal como eu e você. Se a gente está falando de um medicamento para câncer, que é muito tóxico, etc., a gente não faz numa pessoa sadia, a gente faz numa pessoa que tenha doença e precisa de tratamento. Tudo isso é muito bem estudado para evitar complicações e evitar problemas para as pessoas que vão entrar nesses estudos. Então, esses são os primeiros estudos. Depois que a gente sabe que as drogas têm um efeito importante e não têm os efeitos colaterais graves, a gente passa para outra fase em que se utilizam mais pessoas, é o que a gente chama de estudos de fase 2, onde a gente vai ver o efeito realmente desse medicamento em pessoas que têm a doença. Então, se é hipertensão, é quem tem hipertensão, se é colesterol alto, diabetes, é para quem tem essas doenças. E nessa fase é possível dar o medicamento para um grupo, que a gente chama de grupo teste, e outro grupo é o grupo controle, que vai receber ou um placebo ou um tratamento que já existe, já está no comércio, já é utilizado normalmente. O placebo é o quê? Farinha? Não, o placebo é um comprimido, um medicamento igualzinho ao de teste, só que ele não tem o princípio ativo. Não é farinha, né? Os pesquisadores fazem isso para ter certeza de que a melhora que o paciente vem apresentar é realmente causada pelo medicamento e não por um outro fator externo que afete os dois grupos. A Bettina, quando participou do seu primeiro estudo clínico, achou que estava nesse grupo do placebo. Nem ela, nem os médicos sabiam disso. Neste caso, fala-se que é um estudo duplo cego. Só os controladores que analisam os efeitos sabem quem está tomando o quê. Isso é feito dessa maneira para evitar as influências ou interferências. A nossa Bettina acredita que teve o azar de cair no grupo placebo. Ela estava num teste de um medicamento novo para a doença enxerto versus hospedeiro. No começo, o tratamento é com corticoide e aos poucos vai se diminuindo o corticoide e adicionando o medicamento estudado. E o que aconteceu? A partir do momento que a gente começou a tirar mais o corticoide para ver se estava fazendo efeito em mim, a doença do enxerto voltou, e voltou muito forte. Daí, conversando com o meu médico, eu decidi que eu queria sair do estudo, porque como paciente eu achava que eu estava no braço placebo.
Quando a Bettina diz braço placebo, ela quer dizer que acha que estava no grupo que foi sorteado para receber o placebo, uma vez que a doença estava piorando. E é um direito do paciente sair do estudo a hora que quiser, basta conversar com o médico. Ele também deve ser informado sobre como está o andamento da pesquisa, caso alguma observação não prevista esteja acontecendo. Diferente do que acontece nos Estados Unidos, o paciente não pode ser pago para participar da pesquisa, mas todos os custos do tratamento, o transporte e hospedagem são cobertos pelo estudo. Geralmente, quem financia esses estudos são hospitais, universidades e, na maioria das vezes, a indústria farmacêutica. Médicos, profissionais da saúde e hospitais, claro, são pagos para fazer as consultas, os exames e o acompanhamento do estudo. E, por lei, se o estudo termina, o participante que precisar continuar com o medicamento ou o procedimento testado tem esse direito. As pesquisas clínicas, elas não são, por exemplo, feitas de uma forma meio aleatória, digamos, ou sem qualquer programação. Antes, elas têm que passar pelo comitê de ética do hospital para ser analisada por um grupo de pessoas, um grupo de médicos, para ver se aquela pesquisa ela não vai trazer prejuízos grandes para o paciente. Sobre os riscos, o Dr. Eduardo explica como este assunto é encaminhado. Ela é informada e, assim, quando você usa um medicamento novo, ele está sendo estudado. Então, é possível que aconteça alguma coisa que não aconteceu antes. É muito raro acontecer isso, porque, em geral, esses estudos são feitos, como eu te falei, de uma forma escalonada para que a gente possa cada vez ir conhecendo melhor o medicamento. Então, riscos grandes são muito, muito raros. Para nós, é importante que novas drogas apareçam e assim possamos melhorar a saúde da população. Para os pacientes, o momento da participação em um estudo é uma fase de muita esperança, muitas vezes uma forma de acesso a um medicamento caríssimo. Mas pode não dar certo. Pode, afinal, é uma pesquisa. A Bettina, por exemplo, já está participando de outro estudo que está ajudando muito na saúde dela. Para a Adriana, mãe da Fabiana, foi uma fase que marcou a vida dela para sempre. Eu lembro muito bem de eu receber uma ligação de uma pessoa do Rio de Janeiro. Minha filha estava aqui no Brasil, em pleno tratamento, então a vida da gente começou a girar em torno de internação em casa. E eu recebo essa ligação na minha casa de uma moça do Rio. A filha dela também tinha tido leucemia, e que eu não sei nem o nome dela, e que ela estava agora com 20 anos, se preparando para casar, e foi isso. E assim, nunca mais eu soube quem dessa pessoa, nunca mais, eu nem sei quem era, ficou sabendo por alguma razão, né, por os amigos, o amigo do amigo, me liga e me diz isso. E até hoje eu penso nela, até hoje eu penso como as histórias nos impactaram. Nós vivemos muitas histórias tristes, mas muitas histórias de sucesso. E a gente toma consciência de uma realidade que a gente nem imagina. Eu olhava para a janela, pela janela do hospital, e olhava lá fora e eu falava, o tempo parou. Para a gente, o tempo para, ele toma uma outra dimensão. E a gente fica pensando nas pessoas andando na rua, vivendo a vida, e a gente não sabe de nada do que está acontecendo no hospital. Então, se a gente pode, se eu posso hoje inspirar a ter confiança, a ter uma atitude positiva de que a doença vem para uma transformação, e não é só a transformação da criança, ou do paciente, ou do doente, mas é para todas as pessoas que estão ao redor. A solidariedade que nós vivemos, isso motivou a minha vida para o resto da vida. A Bettina também tem um novo olhar para a vida e para a profissão. Ser paciente mudou muito a minha concepção como médica. Eu tenho esse outro viés também. Até com os meus pacientes e entender o lado do paciente mudou muito a minha visão como médica, isso sem dúvida alguma. Porque dos grandes desafios que a gente tem como médicos, em geral, é transpor o livro para o paciente, né? É isso aí, Bettina. O seu aprendizado acaba ensinando todos nós. E se você tem interesse em participar de uma pesquisa clínica, o Dr. Eduardo Motti tem um último recado.
tem muitos estudos acontecendo, tem muito avanço acontecendo. Então, isso tudo hoje é importante que as pessoas participem das pesquisas para elas mesmas e para as outras pessoas que vão ter a doença no futuro. E como elas podem saber em que estudos elas têm chance de se encaixar? Então, essa é uma dificuldade que a gente ainda tem hoje. Não tem ainda um site, alguma coisa que a gente possa fazer isso, né? Eu acho que o mais importante é, dentro das unidades de saúde que elas frequentam, perguntar para os médicos o que poderia trazer de benefício para elas participar de alguma pesquisa. Nos Estados Unidos, existe um site chamado clinicaltrials.gov, onde você pode entrar e colocar o nome de uma doença, de uma droga, etc., e saber quais pesquisas estão acontecendo. E aí você pode até chegar e saber se a pesquisa está acontecendo no Brasil ou não. Mas o site é todo em inglês. No Brasil, a gente está começando a ter algumas coisas assim, mas ainda não tem, né? Dr. Eduardo Motti, muitíssimo obrigado por sua participação. Também agradeço muito às nossas queridas Adriana e Bettina. Tenho certeza que o que vocês contaram vai ampliar a compreensão da pesquisa clínica para muita gente. E o nosso muito obrigado à farmacêutica Angen pelo apoio ao projeto. Obrigado a todos. Esse foi o Superviventes, podcast que conta que há vida depois do câncer. Se você quiser descobrir mais sobre os personagens deste episódio, nós colocamos fotos deles no nosso Instagram, @AmioMedulaOssea. O Superviventes é uma realização da AMIO, a Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo. Há mais de 20 anos, ajudamos pacientes que enfrentam o transplante de medula óssea no Brasil. Nosso trabalho abrange as áreas de assistência, educação e pesquisa. E para isso, contamos com o apoio de pessoas que acreditam no poder da solidariedade. Você também pode participar sem gastar nenhum centavo, doando sua nota fiscal. Descubra como em nosso site amio.org.br/nota fiscal paulista. Para doar diretamente, entre em amio.org.br/doe. A narração, produção executiva e supervisão científica é feita pela doutora Carmen Vergueiro. As entrevistas e o roteiro desse episódio foram feitos pela Lilian Cunha, com revisão de Carmen Vergueiro. A Amanda Carvalho faz a edição, sonorização e mixagem. A arte de capa foi feita pela Tereza Meirelles. A comunicação foi realizada pela equipe da AMIO. A gravação foi feita na produtora de áudio King Crab. Eu, Wagner, me despeço aqui por hoje e vejo vocês no próximo episódio. Até!